Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Quem é que faz TBR na metade do mês? Eu. Falei o que no começo do ano? Que esse ano eu ia me dedicar ao canal. As 5 últimas semanas eu postei 2 vídeos. Mas enfim, eu comecei a trabalhar tarde, aí eu trabalho à tarde e à noite, e aí eu só tenho de manhã pra fazer as coisas, e aí eu acabo ficando meio sem tempo. Tá trovejando, tá? Se vocês estiverem escutando aí, vamos rezar, né? Pra que não falte luz, senão aí vai ficar difícil de gravar vídeo. Bom, mas então, agora eu tô um pouco mais organizada assim com o meu tempo e vamos ver se eu consigo postar um pouquinho mais, né? O mês de fevereiro, neste canal, é conhecido como o mês de reler livros. Não fiz ano passado, então eu não podia furar esse ano e não fazer de novo o mês de releituras, que na verdade é um projeto que se chama Fevereiro Rereads e foi criado pela Tereza do canal Tereza Reads. Estava chegando perto de fevereiro e eu comecei a pensar, meu Deus, fevereiro eu preciso reler livros, então eu vou lá no canal da Tereza ver qual o vídeo dela de TBR, o que ela vai ler, se tem algum direcionamento do Fevereiro Rereads desse ano. Fui lá e tive uma surpresa, que ela não posta vídeos há 6 meses. Ela parou com o canal e eu fiquei muito triste. E aí eu fui no Instagram dela, na Direct, e perguntei, e aí, não vai ter o Fevereiro Rereads? E aí ela, muito querida, me respondeu dizendo que ela tinha parado com o canal, mas ela vai fazer também, ela vai fazer esse mês de releituras. E aí ela tá falando um pouco mais sobre isso lá nos stories dela. Talvez eu tenha sido um pouco audaciosa com essa TBR. Por quê? Porque em janeiro eu li 3 livros, em fevereiro são 3 dias a menos, e eu separei 4 livros pra ler em fevereiro, sendo que um deles tem quase 500 páginas. Tudo bom? Geralmente eu escolho livros pra reler que eu gosto bastante, porque eu gosto assim de sabendo toda a história, todo o desfecho que vai ter a história, ver os detalhezinhos e ler toda aquela história já sabendo o final. Eu gosto. Assim como eu gosto de rever filmes também. Daí desses 4 livros que eu separei, 3 eu gosto muito. 2 deles estão nos meus favoritos da vida, assim. Um deles quase foi para meus favoritos, quase, por um pouquinho assim. Não sei nem por que eu não botei, quem sabe depois dessa releitura eu até boto eles nos meus favoritos. E o outro eu não gostei muito. Mas por que eu vou reler? Já vou explicar, vou começar por isso então. Esse que eu não gostei muito se chama O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Eu li esse livro faz uns 5, 6 anos, por aí. E na época eu não gostei. Achei ele meio arrastado, assim, não gostei muito do livro. Mas por que eu vou reler? Porque ele fala sobre uma pessoa que saiu de uma clínica psiquiátrica. Deixa eu dar uma lidinha aqui na sinopse, porque eu não me lembro direito. Ah, sim, e ele não se lembra o que aconteceu pra ele ir para lá. E aí quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu gosto de livros que tenham personagens com distúrbios, com doenças, principalmente essas que tem a ver com a mente, né, distúrbios, transtornos. E só que na época eu não gostei desse livro, então agora que eu comecei, de uns 2, 3 anos pra cá, eu comecei a gostar dessa temática de personagens com doenças, distúrbios, transtornos, eu pensei que talvez eu possa ver esse livro de uma forma diferente, né? Porque ele é contado pelo Pat, que é essa pessoa que tem eu não sei exatamente o que ele tem, mas ele saiu de uma clínica psiquiátrica há pouco tempo. Se eu não me engano, ele é esquizofrênico, mas não posso dizer, não me lembro direito. Enfim, quero muito reler esse livro aqui, pra ver se eu mudo de opinião sobre ele. Bom, agora vem os livros que eu gostei de ler, né, e quero reler. Um deles é esse aqui, que essa capa é horrorosa. Ele tem muitas capas, muitas capas, porque foi muitas vezes publicado por muitas editoras diferentes, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Só que essa capa é horrorosa, eu não consigo nem olhar pra ela. Pelo amor de Deus. Ele tá nos meus livros favoritos e eu quero reler. Eu acho que eu já li umas 2 vezes esse livro, mas eu quero reler pra me lembrar bem da história. Eu gosto assim de ler pra me lembrar do porquê que ele tá lá nos meus livros favoritos. Então quero muito reler. Um outro livro que quase, mas quase foi pros meus favoritos, eu só não coloquei lá porque ele é de um gênero que eu não costumo ler, mas eu acho que ele merece pros meus favoritos. Vamos ver nessa releitura o que acontece. Que é Eu, Robô, do Isaac Asimov. Esse livro é muito bom. Ele é assim, ó, de fritar os miolos. Porque ele são vários contos, todos eles falam sobre robôs,
E eu acho engraçado porque esses contos foram escritos assim em épocas diferentes, mas eles juntaram de uma forma que foi muito bem feita. Que é assim, primeiro os robôs, eles afetam a vida de uma pessoa, de duas pessoas, é questão de uma casa, uma família. Depois, conforme vai passando os próximos contos, eles vão aumentando o quanto os robôs, como é que eu posso dizer, afetam a vida das pessoas. Tipo, começa a afetar a vida de uma empresa toda. E chegando no último conto, é uma coisa assim que envolve o mundo inteiro, sabe? Então, isso é o que eu acho mais legal. E eles são muito bem escritos. E todos os contos têm a ver com aquelas três leis, eu acho, dos robôs, que eles sempre têm que cumprir. E aí os robôs vão entrando em conflito com essas leis. Então é muito legal. Ó, as leis são as seguintes: 3 leis da robótica. Primeira, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que as ordens entrem em conflito com a primeira lei, que é de machucar os seres humanos, né? Então, eles têm que respeitar nessa ordem. E daí a terceira, um robô deve proteger sua própria existência. Ou seja, primeiro, o robô não pode ferir o ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda é que eles devem obedecer às ordens, mas se um humano der uma ordem que ele deve ferir outro ser humano, ele não pode obedecer, porque entra em conflito com a primeira ordem, sabe? Com a primeira lei, quer dizer. Só que, tipo, aí começa a surgir situações que entram em conflito. Meu Deus, é muito bom. É muito bem feito esse livro. Os contos são muito, muito bons. Eu recomendo demais e eu vou reler esse mês. E o último, que tem o quê? Quase 500 páginas. Vamos ver se eu vou conseguir ler, não é? É A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzak. Eu acho que eu só li uma vez esse livro aqui, há muito tempo. E vi o filme já e me fez chorar horrores, tá nos meus favoritos. Eu amo de paixão. E se alguém for ler, eu quero dar uma dica. As primeiras páginas são um pouco cansativas, tá? Esse aqui é tem a maior taxa de rejeição, de abandonamento, vamos dizer assim, do Scooby. Muita gente abandona esse livro sem terminar, mas é porque o começo dele é meio... Ai, olha que eu guardei aqui, mas já tá se apagando. É o dia que eu fui ver A Menina que Roubava Livros no cinema. Que legal, olha. Foi 13 ou 12 de março de... Ah, não dá pra ver aqui. Mas acho que foi de 2014. Ai, que bonitinho, né? Eu guardei aqui dentro, nem lembrava mais disso. O filme é muito bom também, gostei bastante. Enfim, o que eu tava dizendo, as primeiras, tipo, sei lá, 20, 30 páginas são meio cansativas. Mas depois fica muito, muito bom. Não, e outra, é a morte que tá contando essa história. Sim. Bom, e eu acho que muita gente conhece essa história, né? Ela se passa na Segunda Guerra Mundial e a menina principal, que é a Liesel, acho que ela tem uns, sei lá, 12 anos. Ela foi levada, assim, pra uma família. Eu não lembro se os pais dela morrem no começo, não sei. Mas sei que ela é levada pra ser criada por uma outra família. E aí lá ela tem que conviver com essa... Ela ama muito ler, só que ela não tem livros. E aí, uma vez ou outra, ela rouba um livro daqui, um livro dali. Não exatamente rouba, né? Ela pega alguns livros que ela encontra porque ela ama muito ler. E não tem livros, assim, pra ler em casa. Eu não sei, eu não tenho certeza se vou conseguir ler todos esses. Mas eu acho que mesmo se acabar fevereiro, eu vou continuar até eu conseguir ler todos, porque eu quero muito ler todos eles. Certo, então era isso, minha TBR. Se vocês quiserem também participar, podem participar. Não tem muita regra, é só reler o que você mais goste. A Tereza vai reler Desventuras em Série. Ela diz que quem quiser ler ou reler Desventuras em Série com ela também tá convidado. E eu convido vocês a relerem o que quiserem, porque eu amo reler livros, sabe? É uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Gosto muito de reviver histórias, principalmente as que eu gosto muito, as que eu gostei muito de ler. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.